que ele fala sobre esse pessoal, ele vai dizer assim: eu queria fazer dessa palavra uma palavra para o teu coração, para a minha vida, para a nossa vida, que nos traga esperança nesse dia tão difícil, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo no mundo. Paulo ele diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Eu tenho orado por vocês, por cada família dessa igreja, e de fato agradecido a Deus pela vida de vocês. A saudade às vezes me faz fazer isso, pois temos ouvido falar da fé de vocês, que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Nós podemos ter esperança, pessoal. Eu sei que a gente está vivendo um tempo difícil e que às vezes a gente até acha que a situação vai ficar muito difícil. Nós cremos assim e olhamos e vemos tanta gente morrendo, e nós vemos tanta mídia em cima de tudo isso e tanta gente falando tanta coisa, mas nós podemos ter esperança. Nós que somos de Cristo, nós entendemos o Evangelho, nós não vivemos somente por vistas e olhando somente essas coisas daqui. Nós temos um plano espiritual que nos vai dar depois disso aqui. E nós podemos ter esperança, nós podemos saber que Deus está cuidando de nós. Pode ter certeza disso. Por causa do Evangelho. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e entendemos a graça de Deus, nós podemos saber de fato que até mesmo nesse momento de grande sofrimento, Deus tem feito com que muitas pessoas arrependam-se dos seus pecados. Deus tem feito com que pessoas comecem a se voltar um pouco mais para Deus. Eu creio de verdade, irmãos, que um momento desse de angústia, Deus está trabalhando coisas positivas. Deus está fazendo algo extraordinário na vida de muita gente. Deus está renovando o amor de famílias. Deus está renovando verdades fundamentais do Evangelho na mente de muitas pessoas. E Deus tem feito com que muitas pessoas, até mesmo os governantes dos países que achavam que estavam com todo o poder, começarem a rever que nós não somos nada e nos colocar no nosso lugar enquanto seres humanos e entender que Deus de fato é que tem poder. Sabe, é tão interessante pensar que em momentos como esse, tantas coisas são reveladas a nós e nós podemos aprender de Deus. Então é um momento de fato, de aprendizado, de cuidado de Deus também por nossas vidas. Eu sei que muitas vezes eu tenho citado aqui para alguns irmãos antes nas famílias, dizendo que eu já até sonhei que eu estava com Covid. De tanta coisa que é falada na nossa cabeça, de tanta angústia, a gente começa a ficar tão preocupado. Então uma gripe já não é uma gripe. Você dá um espirro, ou você tossir, você já começa a sentir falta de ar e você já começa a sentir as agonias, porque é tanta coisa falando. Mas eu queria dizer para vocês que Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de cada um de nós, não se preocupem. E ainda que as coisas ruins aconteçam de fato na nossa família, nós ainda assim precisamos ter esperança. Eu estava me lembrando, enquanto eu falava, de um menino amigo nosso, que não pegou Covid, mas que foi embora. Tão recente, mora ali, no prédio em frente da nossa casa, no teu condomínio. E a gente olhando para isso e vendo um menino de 30 anos. E nós não estamos seguros de nenhuma maneira, mas nós podemos ter esperança. Quando nós estamos em Cristo, nós sabemos que Ele ressuscitou nesse dia. E nós podemos ressuscitar com Ele também. Então nós precisamos ter esperança. E essa palavra é uma palavra de esperança para o meu coração e para o seu coração. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam da maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Esse é um momento de boas obras, sabia? Eu creio que esse é um momento que Deus preparou para nós, enquanto cristãos, para nós vivermos a experiência das boas obras. Tem tanta gente precisando. E talvez tem gente precisando perto de nós, e nós podemos ajudar. E eu sei que é um momento onde nós podemos, inclusive, precisar de ajuda.
E eu creio que Deus é um Deus que cuida de nós, e nós precisamos estar atentos, porque Deus, nesses momentos, Ele mostra ao nosso coração aonde nós podemos de fato ser útil, aonde de fato nós podemos expressar o amor de Deus na vida das pessoas que precisam. Mas não só nesses momentos, que nós possamos depois disso também, quando passar, continuar assim. Que nós antes deveríamos estar assim, se nós não estávamos. Talvez esse momento revela para nós como nós estávamos distantes de Deus, como nós estávamos distantes de viver essa experiência do amor de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência. Há um tempo que nós precisamos ter paciência. Como nós precisamos ter paciência, né, Marlene? Porque nós estamos dentro da nossa casa e nós estamos sem saber como é que vai ser as coisas, se nós vamos poder voltar a trabalhar normalmente. Nós estamos vivendo momentos parece que a nossa vida foi interrompida de alguma maneira e nós não temos muita expectativa de para onde ir. Mas uma coisa eu posso dizer para você: venha para Cristo, venha para Deus, venha para o Evangelho, venha de fato para Jesus Cristo, que Ele nos dá esperança e caminhos e perseverança, e nos dá força, e nos dá segurança, porque Deus, Ele é especialista em nos dar segurança em momentos de angústia. Então pode ficar tranquilo e tenha esperança. Olha que promessa linda dele: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Jesus, que ressuscitou nesse dia, Deus fez isso por nossas vidas através do seu Filho, da morte, do sangue dele na cruz. Ele nos reconciliou com Deus e nos fez homens e mulheres espirituais, que têm discernimento, que entendem que esse momento é só um momento, que nós estamos aqui, que nós vamos viver eternamente com Cristo para todo sempre. Então saiba disso, tenha esperança em seu coração. E ele conclui esse texto dizendo algo assim muito incrível sobre a pessoa de Cristo, quem Ele é. E eu queria assim compartilhar isso com o seu coração, e que você vá para a sua casa sabendo que Jesus é tudo isso, de fato e de verdade. Jesus, Ele ressuscitou e Ele é tudo isso que nós vamos ler agora, e você pode ter esperança nisso. E olha o que Paulo começa dizendo que Ele é. Primeiro, Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, Ele deu essa imagem do Deus invisível aqui na terra, enquanto ser humano. Ele viveu aqui. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. É Ele que fez tudo isso aqui. É Ele que domina sobre todas essas coisas. Isso não está fora do controle. Essa doença não está fora do controle. Esse vírus não está fora do controle. Deus tem absoluto controle sobre todas as coisas. Ele sabe o que está fazendo. Tenha esperança. Olha o que ele continua dizendo: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e também as invisíveis. Ele tem controle sobre todas essas coisas, sejam tronos ou sabedoria, ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Jesus é maravilhoso, é extraordinário. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Jesus é sobre tudo isso. A nossa esperança não está nos Estados Unidos, na China, no Brasil, em país nenhum, em governo nenhum. A nossa esperança de fato está em Cristo Jesus. É nele em que todas as coisas são plenas. É nele que de fato nós podemos ter a graça de Deus derramada sobre nós. É nele, Jesus Cristo. Então, tenha esperança. Sabe, a minha fala para você nessa manhã é que você possa viver tranquilo esses dias. Que você viva a experiência da sua casa, de estar dentro da sua casa, de estar ficando em casa, que você viva essa experiência com todo cuidado, para que você não fira as pessoas que estão vivendo lá dentro, porque é muito difícil ficar muito tempo junto. É muito difícil estar o tempo todo com os filhos dentro de casa e todo mundo vivendo junto. É muito difícil. E nós vivemos momentos difíceis.
Nós ficamos sabendo de notícias da China, depois do pós-vírus, digamos assim, muitos casais se separando. Porque é muito difícil você ficar trancado o tempo todo e você ter que ouvir o tempo todo e resolver coisas ali no mesmo ambiente. Nós precisamos ter paciência. Nós precisamos ser perseverantes, porque esse momento vai passar. E eu creio que nós seremos homens e mulheres em todo o mundo, diferentes do que éramos. Talvez com novas posturas, novos cuidados, momentos de amor mais intenso, mais cuidado com a família. Talvez nós seremos pessoas diferentes, porque Deus está nos ensinando algumas coisas nesse tempo de tribulação, de sofrimento. A minha palavra para você é que você tenha cuidado com as suas mãos enquanto você passa álcool gel, e com cuidado com os mais velhos, com os mais idosos. Mas que você tenha cuidado da sua alma, que você tenha cuidado da sua mente, que você passe por tudo isso de uma maneira saudável e que você siga a sua vida com tranquilidade,